Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o José, com o Michel. A gente vai iniciar o estudo de uma nova obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma obra de iniciação também que Kardec coloca para o Espiritismo prático. Então, vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais uma obra de Kardec. A gente que pouco mais de um ano atrás, pouco menos de um ano, na verdade, né? A gente se reuniu e decidiu estudar junto essas obras que Kardec escreveu aí, iniciais para se estudar o Espiritismo. Ficamos aí quase um ano estudando o Espiritismo em sua mais simples expressão, e agora vamos estudar a outra obra que Kardec escreveu, uma obra bem curta, bem pequena. Ela não chega a ter 30 páginas, em que ele também escreve para aqueles que desejam iniciar o estudo do Espiritismo. É uma alegria para nós, é uma alegria em particular para mim ter dois amigos que me ajudam a estudar Kardec, e que pensam Kardec como eu, e as pessoas, esses amigos que a gente fez nesse quase um ano de estudo aí, que sempre estão aí toda quarta-feira participando, mandando questões boas. Então, que a gente possa ter o mesmo sucesso que a gente teve no outro estudo, nesse que a gente está iniciando hoje, que vocês também gostem, compreendam, estudem com a gente, tragam mais pessoas, curtam, compartilhem, que isso nos ajuda muito também. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente tenha um excelente estudo dessa obra, que a gente tenha aí a companhia e a proteção do nosso mestre Kardec, para que a gente possa, da melhor maneira possível, fazer com que o pensamento dele apareça, né? Que a gente possa ser o mais claro e responsável possível. Então, para mim é uma alegria. Daqui a pouco a gente vai tratar da obra em si, mas por enquanto são só as boas-vindas. Passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando mais uma vez aqui no nosso estudo. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Como vocês já ressaltaram, é uma alegria muito grande para a gente poder iniciar o estudo de mais uma obra de Kardec, né? Finalizamos aí o Espiritismo em sua mais simples expressão há 2 semanas. Depois, na semana passada, a gente fez um estudo sobre a mediunidade, sobre a evocação. E agora a gente vai entrar finalmente nessa obra, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Uma obra bem importante. O público pôde perceber já que a gente está nas obras mais desconhecidas de Kardec, né? Kardec como um todo, ele precisa ainda ser muito estudado pelo movimento espírita, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que quando ocorrem esses estudos, eles, na sua maior parte, eles se centram em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e por vezes o Livro dos Médiuns, quando ocorrem os estudos nas casas espíritas, né? Mas a gente sabe que Kardec tem muito mais obras, então a gente, no objetivo de divulgar mais Allan Kardec, a gente traz essas obras pouco conhecidas, né? E que tem esse traço comum, que é o fato de terem sido produzidas com o objetivo da divulgação, né? Da divulgação e da iniciação daquela pessoa que deseja começar a estudar Espiritismo. Ela pode se iniciar por essas obras e não diretamente pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo ou pelo Livro dos Médiuns, né? Então isso é uma lição que precisa ficar para nós também, para os centros espíritas. Essas obras, como o Michel já ressaltou, elas têm a comodidade de serem muito, muito breves, né? Pouco mais de 30 páginas, pouco menos de 30 páginas, né? Então, assim, até nisso Kardec pensou, né? Hoje em dia, os nossos tempos de pouco tempo, de velocidade, você dá uma brochura para a pessoa, um opúsculo como esse, bem curto, né? Talvez seja mais atrativo. A pessoa rapidamente, porque o nosso tempo é isso, né? Eu quero saber rápido o que
do que se trata essa doutrina. A pessoa com poucas horas de leitura, ela já consegue ter uma noção mais ou menos ampla do que são os princípios espíritas, né? Então, de fato, essas obras são bem importantes, são bem interessantes para a gente divulgar e utilizar estrategicamente, indicando, né? Sugerindo para as pessoas que comecem por essas obras, que são mais simples ainda que o que é o Espiritismo, né? Que é uma obra que Kardec publicou inicialmente com esse objetivo, em 1859. A gente vai falar um pouco disso, né? Da ordem cronológica e da publicação das obras. Mas Kardec já havia escrito o que é o Espiritismo com esse intuito, mas ainda assim ele achou que deveria publicar obras mais breves, mais simples ainda, né? O que é o Espiritismo tem lá cerca de 90, 100 páginas, e essas são bem menores. E, particularmente, já conheci pessoas que, de fato, encontram alguma dificuldade com o que é o Espiritismo. Às vezes a pessoa não está acostumada com o tipo de raciocínio, com o próprio Espiritismo, etc. Mas, enfim, essas obras estão aí para facilitar a nossa vida, né? E a gente está falando sobre elas exatamente por esse motivo, para divulgar, para as pessoas saberem que elas existem e para que as pessoas estudem, que os espíritas indiquem e recomendem essas obras para aquele que quer iniciar no estudo do Espiritismo. Bom, é isso. Vamos dando início aí devagar, né, ao nosso estudo, falar sobre a obra, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e que todos mandem perguntas, como o Eric está colocando ali, se inscrevam, compartilhem, mandem perguntas, mandem comentários, e que todos nós possamos ter um excelente estudo. Então, eu vou passar para o Michel, que ele queria fazer uma introdução sobre algumas questões de edição, né? E também referências que aparecem em outras obras, como no Catálogo Racional, não é? Isso, eu vou tentar ser o mais resumir da melhor forma aqui, daí eu passo para a gente iniciar a roda de comentários. Mas para a gente entender, lembra como essa é uma das obras que Kardec escreve para quem está iniciando no Espiritismo, e o nosso objetivo, quando a gente se reuniu, era também, de uma certa maneira, conversar com todos os públicos. Quem acompanha o nosso estudo sabe que a gente procura fazer isso, a gente procura tentar falar tanto para aquela pessoa que está chegando agora, que quer conhecer o Espiritismo, quanto para aqueles que já frequentam aí o movimento espírita, conhecem as obras, são espíritas. Então a gente sempre fez esse exercício de comentar sobre ideias que são disseminadas pelo meio espírita, tentar desmistificar muitas coisas. Então a gente tenta ter esse caráter e a gente quer continuar com isso, né? Então, se tiver alguém nos assistindo que é novo no espiritismo, o que é importante a gente saber? Kardec vai escrever as obras, né, ou lançar as obras, melhor dizendo, entre 1857 e 1869. Esse é o período que ele produz e lança as obras espíritas. O que acontece? Em 57, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 58, ele lança a Revista Espírita, que aí era mensal. Era mensal daí. Toda vez que, de janeiro de 58 a dezembro de 58, formava a primeira revista, a revista de 1858. Mas em 58 ele também lança uma instrução prática, né, dos fenômenos espíritas, que é uma espécie de primeira teoria, um primeiro livro dos médiuns, uma primeira obra que trata justamente sobre os fenômenos. Em 59 ele lança além da revista de 59, que continua, ele lança o que é o Espiritismo. Em 60, além da revista de 60, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é esse Livro dos Espíritos completo que a gente tem aí, né? Maior, bem